Alô, você ligado aqui no canal Colina em Foco. Mais uma vez estamos aqui para falar de Vasco da Gama. Para falar, infelizmente, de uma derrota do Vasco, o time apático, principalmente durante o segundo tempo da partida contra o Botafogo. Aliás, esperava-se muito mais do Vasco depois dessa parada aí, vamos colocar de um mês, que tivemos por conta do Mundial de Clubes da FIFA, e o Vasco ficou só treinando e descansando e treinando. Aí eu falei assim, pô, a parada foi maravilhosa, principalmente para o Vasco, porque o Vasco da Gama vai partir com tudo para cima dos adversários, até porque o Diniz precisa exatamente disso, de tempo para treinar. E o Diniz teve tempo de sobra para treinar o time do Vasco. E quando o Vasco se apresenta para jogar contra o Botafogo, mas é o Botafogo que venceu o PSG. Eu não quero saber. É o Botafogo, o maior freguês do Vasco. De clássicos espalhados pelo Brasil afora, é a maior freguesia que existe, é Vasco e Botafogo. Você está desrespeitando o Botafogo? Claro que não, pô. Eu estou falando de números, de fatos. Só que o Botafogo tem um bom time, sim. Ele não fez uma boa campanha à toa no Mundial de Clubes. Mas quando se trata de um clássico, é camisa contra camisa, a gente sabe que o Vasco tem, sim, totais condições de vencer o Botafogo. E fez até um primeiro tempo razoável. Não fez um primeiro tempo bom, não. Agora, quando voltou para a segunda etapa, e eu, sinceramente, esperava que o Vasco voltasse de uma maneira muito mais interessante, um Vasco mais ousado, o Vasco voltou apático, distraído, displicente e sendo envolvido pelo time do Botafogo. E aí eu fico me perguntando, o que o Fernando Diniz fez durante esse mês, que pelo menos nessa partida contra o Botafogo a gente não viu nada. Vai para a coletiva, o Vasco é derrotado, começa a coletiva. E aí o Diniz fala que o Coutinho foi jogar no sacrifício, já estava machucado, fala que o Ryan apresentou uma contusão. E por que isso não foi visto antes? E colocar os caras nessa condição, ou nessas condições para jogar, colocado na podre, como se fala no futebol. Mas ia colocar quem? Eu não sei. O técnico é o Fernando Diniz. Não pode colocar jogador meia boca para disputar um clássico. E aí quando você acha que tudo foi feito e não tem mais o que fazer, rodando a partida, ele tira alguém para colocar o Alex Teixeira. Não importa quem ele tirou o Felipe Coutinho, para colocar o Alex Teixeira. No meu modo de entender, o Alex Teixeira não poderia entrar no jogo. O Alex Teixeira não vem produzindo desde que ele chegou ao Vasco. Com todo respeito ao atleta. Ele chegou a profissional, então ele tem mérito. Mas eu estou analisando o momento do Alex Teixeira hoje. Hoje e ontem. Porque antes da parada do Mundial também, ele não apresentou qualquer futebol para a torcida do Vasco. E aí você tira o Felipe Coutinho, que não estava jogando bem, e coloca o Alex Teixeira, o Vasco praticamente continuou com um a menos. Sem contar aquele futebol burocrático do time vascaíno, de todos os jogadores do meio, dos laterais, principalmente do Piton, em que não apresentava nada. Eu disse o seguinte: quanto tempo que o Coutinho vai ficar no Vasco mais? O contrato até o final de junho do ano que vem. Tudo bem. Achei que fosse mais longo. E se fizer um contrato até o final de junho do ano que vem, é porque tem alguma coisa. E não é informação que eu estou dando aqui. É um achômetro. Tem alguma coisa errada com o Felipe Coutinho. Que ele não consegue jogar os 90 minutos de uma partida, todo mundo sabe. Ok. Mas o Felipe Coutinho não pode jogar uma partida bem e 5 mal e uma mais ou menos, e depois de 12, 13, 14 jogos, jogar bem de novo. O Felipe Coutinho não pode sair com 30 minutos no primeiro tempo, ou logo que começar a segunda etapa. Tem alguma coisa errada. O Vasco precisa de um jogador ou de vários jogadores que deem sequência. A torcida já não aguenta mais, cara. O torcedor vascaíno já não sabe mais o que falar, já não sabe mais o que fazer.
E aí, quando você renova o contrato do Felipe Coutinho, é aqui, ó, dá 10 para ele, joga em cima dele mais responsabilidade. Ele não vai dar conta dessa responsabilidade. Não adianta a gente esperar do Coutinho que ele seja o cara do meio-campo do Vasco. Ele não vai ser. Quero queimar minha língua, sim. Quero que o Coutinho, na próxima partida, arrebente a partir de agora. Quer dizer, na próxima partida ele já não vai, porque já existe a informação de que o Coutinho teve uma lesão e está fora do jogo contra o Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Gente, é fora de casa, é lá no Equador. Tá ruim do jeito que tá? Pode piorar. Sabe por quê? Tem esse jogo duríssimo lá fora, na altitude, e depois o Vasco fica com uma partida a menos, porque no meio de semana tem rodada do Brasileirão. O Vasco pode ou entrar ou ficar na porta de entrada naquele lugar que a gente odeia falar. E eu não vou falar o nome aqui, porque parece que atrai. Depois, no final de semana, o Vasco tem um Grêmio em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. É hora da torcida invadir São Januário. É hora dos torcedores lotarem São Januário, porque só você, torcedor, vai fazer o Vasco vencer alguns jogos dificílimos. O Vasco é um dos únicos times que consegue vencer alguns jogos porque a torcida joga junto. O Vasco precisa de você, torcedor. Você não pode desanimar. Você não pode abandonar o Vasco agora. Eu sei que você não vai abandonar. Um torcedor do Vasco jamais abandona. É difícil até saber o que falar para você, torcedor. Eu estou de saco cheio, Sandro. Eu não aguento mais. Quando você pensa que vai melhorar, o negócio vem e degringola. Tá feia a coisa de novo. Calma. Já esteve pior. Agora, gente, vamos olhar. Direção do Vasco, diretoria, Pedrinho, Felipe. Vamos olhar. Tem jogador que não pode vestir a camisa do Vasco. Vamos cortar na raiz isso aí para economizar e tentar contratar de forma pontual, como gostam de dizer. Contratar certinho. Ainda dá tempo. Agora tem jogador que não está sendo nem relacionado e está recebendo salário. Não sou contra o salário de ninguém. Mas o Vasco é da torcida. O Vasco é um time de futebol. E time de futebol mexe com paixão, com amor. Então tu não pode jogar dinheiro fora, pelo ralo. Tem que saber contratar. A torcida está confiante ainda em que a direção do Vasco vai chegar junto e vai contratar certinho para poder fazer com que o Vasco tenha bons resultados nesse segundo semestre. Tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil. E será que vamos mais uma vez passar aperto no Brasileirão? Termina perto do Natal o Brasileirão, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não venha com esse negócio de presente de grego, não. A torcida do Vasco não aguenta mais.